Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fábio Vicente e sou responsável pelo relacionamento com clientes institucionais aqui na B3. Em nome de todo o time B3, agradecemos a todos que nos assistem aqui hoje. Hoje temos o prazer de receber em nosso espaço os nossos parceiros e amigos da Axis, para celebrar a listagem de seu primeiro fundo listado aqui conosco, o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, AgroX Araguaia Fiagro Imobiliário, sob o código de negociação AGRX11. Relembrando aqui para gravar AGRX11. Falando um pouco sobre a Axis, e depois o Arthur e o Bruno vão comentar muito mais e especificar um pouco sobre o produto, a gestora desse novo fundo foi fundada em 2019 e conta hoje com 10 outros fundos de investimentos, além, é claro, do Fiagro AGRX11. O novo fundo tem como objetivo principal aplicações em CRAS e CRIs relacionados a imóveis rurais ou relacionados a cadeias produtivas agroindustriais. O investimento nesse tipo de fundo potencializa o desenvolvimento de um dos principais pilares da economia, o agronegócio. Falando um pouco sobre os números dessa categoria de fundos na B3, contamos hoje com 19 FIAGROS listados, sendo eles 2 FDICs e 2 de fundos imobiliários. Todos eles disponíveis à negociação aqui na B3 via home broker. E contando com quase 80 mil pessoas físicas como investidores desses fundos. Tudo isso em praticamente 12 meses, desde o início da regulamentação que permitiu o desenvolvimento desse novo tipo de categoria de fundo. Para dar continuidade ao evento, gostaria de chamar ao palco para nos contar um pouco mais sobre a história da gestora e do Fiagro AGRX11, Arthur Canedo, sócio e fundador da Axis. Por favor. Olá, bom dia a todos. O som está saindo? O dia de hoje é um grande marco para a Axis. Acho que a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui. Foi uma trajetória importante e que vale a pena recordar um pouquinho dessa trajetória, falar um pouquinho de como a gente chegou aqui, para que vocês entendam a dimensão do que a gente está fazendo hoje, é importante desse dia para a gente. Encontrei o Bruno Licarião lá em 2017, já fazia um bom tempo que a gente não se via, depois de mais de 10 anos trabalhando junto, e a gente conversava sobre o mercado de crédito, o mercado de capitais que vinha se desenvolvendo bastante à época. A gente viu que existia uma grande oportunidade do mercado local começar a se desenvolver e os investidores começarem a olhar para uma classe de ativos que é muito desenvolvida lá fora e que aqui no Brasil ficava muito restrita aos bancos. Foi com essa visão que a gente falou, por que os investidores não começam a investir como os bancos investem? E surgiu um grande mote da Axis, que é, invista como os bancos investem. Para você ter uma ideia de um número comum, esse último TRI, grande parte dos bancos divulgaram um lucro muito similar, um número de 7 bilhões de reais de lucro no TRI. E quando a gente pensa que boa parte desse capital, dessa rentabilidade vem de crédito, independente das intempéries, a gente vê o quão relevante é essa classe de ativos. E para a gente não fazia muito sentido a gente deixar isso de lado como um investidor pessoa física. Então, boa parte da nossa carreira, a gente investiu pelos bancos em ativos que rendiam muito mais do que a gente investia na pessoa física. E o advento de XP, BTG, abriam um espaço para que os investidores, em geral, pudessem acessar essa classe de ativo. Então, tudo começou com uma ideia de dar acesso às pessoas a classes de investimentos que antes ficavam represadas dentro dos grandes bancos, que são essas potências. Montamos a Axis, esse nome vem de execução e estruturação, começamos a desenvolver o mercado de capitais, criamos alguns papéis que a gente levou para os investidores em geral e a gente percebia um negócio muito diferente. O agronegócio, que é tão relevante para o país, 30% do nosso PIB vem de lá, ele puxa a economia nossa, ele era pouco representativo no mercado de capitais. A gente tinha um ambiente junto aos investidores de surpresa quando a gente trazia operações, de falta de entendimento, de falta de conhecimento,
sendo que a gente dentro do banco tinha aí uma exposição relevante dentro do setor, que representava o impacto que ele tem dentro do PIB brasileiro. Vendo isso, a gente começou a fazer um aculturamento dos investidores em geral. Mas aí, em 2019, como o Fábio bem mencionou, começou a Ex Gestora. A Ex Gestora teve seu primeiro fundo começando bem no meio da pandemia. E para a gente foi um desafio bastante importante em decidir como investir capital desses investidores que apostaram para a gente num momento tão adverso, uma economia aí cheia de insegurança, cheia de adversidade. Veio aí também um pouco a memória de que, ao longo de toda a carreira dentro dos bancos, a gente conseguiu fazer investimentos em crédito, tendo sucesso, tendo esse nível de retorno que os bancos estão apresentando, independente dessa situação econômica que aqui no Brasil está sempre bastante volátil, está gerando bastante emoção. Então, a gente começou a pensar como fazer esse tipo de investimento em crédito, que é renda fixa, que é um porto seguro e que sempre nos deu muito resultado. Foi aí que, fazendo uma análise top-down do setor, a gente viu que um dos principais setores que deveriam ser menos afetados nesse ambiente macroeconômico super adverso era o agronegócio, por vários motivos. As pessoas não iam deixar de comer, o ambiente era muito menos suscetível à contaminação do Covid e várias outras coisas faziam com que essa fortaleza nacional continuasse crescendo e impactando aí de forma muito positiva o nosso crescimento. Um número que representa isso, 2020, no meio dessa confusão toda, agora a gente consegue ter esse número e ver o quanto isso foi relevante à época. A gente teve um decrescimento do PIB brasileiro de 4%, enquanto o PIB agro cresceu 24%. Nesse ambiente adverso, a gente começou o nosso primeiro fundo, um fundo agro, focado único e exclusivamente em suportar os produtores rurais. Produtores esses que eram mal assessorados ainda por grande parte dos bancos e muito menos ainda pelo mercado de capitais. Começamos o Xingu. O Xingu, fundo inovador, 100% exclusivo para o agro, um agro não pulverizado, um fundo que a gente entendia o produtor rural, fazia uma operação de longo prazo junto a esses produtores, dando a possibilidade deles fazerem investimentos importantes aí dentro das suas propriedades e muitas vezes até reorganizar seu fluxo de caixa. Bastante coisa passou de lá para cá e a gente teve até uma mudança regulatória. Eu acho que o próprio movimento do Covid e essa ascensão do agro fez com que o movimento regulatório enxergasse a necessidade e a possibilidade de fazer um instrumento tão interessante como o FIAGRO, que hoje a gente vem aqui inaugurar. Então, foi uma trajetória muito bacana e essa parte do marco que eu mencionei é tão impactante quanto a gente consegue ver hoje de uma pessoa com simplesmente R$10 consegue ter acesso a uma carteira de ativos de crédito que usualmente ficavam restritos a bancos, nas suas mesas proprietárias, não chegava para nenhum tipo de investidor, e hoje está disponível para qualquer investidor de uma forma bastante ampla, realizando aquela visão que a gente teve lá em 2017, consolidando todo um objetivo de dar acesso às pessoas para investirem como os bancos investem. Então, isso é um marco, é um dia importante, é uma realização de um objetivo que nós tínhamos há bastante tempo e, nada disso seria possível sem um time espetacular que a gente construiu. Eu acho que foi uma trajetória importante. A gente encontrou pessoas especiais aí que nos auxiliaram a chegar até aqui e eu acho que esse marco não é um ponto de chegada, e sim, eu acho que é a primeira marcação ali de tempo de uma trajetória longa do nosso Ironman. Então, essa marcação de tempo diz que a gente está fazendo um trabalho espetacular. Eu acho que dentro desses 11 fundos que nós temos, todos têm performado super bem. Então, de certa forma, trazendo esses investidores para esse mercado, que para o mercado de capitais é novo, mas para o mercado bancário já é super consolidado, que funciona bem, funciona num país em desenvolvimento que tem muita diversidade, que tem várias intempéries. Sempre a gente está vivendo aí algum movimento que gera preocupação. Então, essa é uma condição quase que
constante aí ao longo de toda a minha trajetória no mercado financeiro. E esse setor, que é o renda fixa, que é o crédito privado, vem performando independente disso tudo. Então com muita satisfação que eu chamo o Bruno, fundador junto comigo da Exis, pessoa que acreditou nesse sonho desde o início. Bom dia a todos, eu sou o Bruno Licarião, eu sou sócio fundador da Exis. Muito obrigado por estar aqui junto com esse time maravilhoso, o melhor time do Brasil, que a cada dia que passa fica melhor. E a gente está aqui hoje para celebrar o início da negociação do AGRX11, que é o nosso Fiagro. Esse não é um Fiagro comum, esse é um Fiagro que embute dentro dele muita atenção, muito expertise, muito trabalho analítico e muito relacionamento com os produtores rurais. A gente tem como objetivo trazer para esse setor um expertise financeiro e, ao mesmo tempo, entendermos o produtor rural e toda a sua cadeia. Acho que isso é algo muito importante, porque é algo que está sendo construído e nós somos pioneiros nessa construção, de estarmos próximos do produtor, de estarmos próximo da cadeia produtiva do agro e, mais do que tudo, criando relacionamentos de longo prazo com os nossos parceiros, com os nossos investidores e com todos os produtores rurais. Eu tenho um orgulho enorme pelo que a gente já tem feito no agronegócio. Nós estamos viajando esse Brasil de norte a sul para entender o que de fato é a necessidade dos produtores rurais. Então, desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, nós estamos presentes, conversando diariamente com os produtores rurais, entendendo a necessidade que cada um deles tem para que, diferentemente do que aconteceu no passado, em que o setor rural era mal compreendido, a gente traga soluções que se adequem à realidade do mundo agro. O que a gente viu no passado foi uma série de equívocos por conta de inabilidade daqueles que concediam o crédito. Então, por isso é importante entendermos exatamente o que funciona dentro desse setor. Aqui, eu acho que é importante que todos saibam que o agro, ele é pop, mas ele é mais do que isso. O agro, ele é essencial. Ele é essencial porque ele gera divisas para o Brasil, ele gera emprego e, principalmente, ele alimenta milhões. É muito importante que o mercado financeiro entenda exatamente como desenvolver cada vez mais esse setor tão importante para o nosso país. E nesse contexto, o AGRX11, ele vem trazendo para nós, com muita tecnologia, com muita atenção à necessidade dos investidores, ele traz uma solução para esses produtores rurais, para a cadeia produtiva do agro como um todo. Então eu convido a vocês, investidores, para que aumentem a exposição nesse setor, que é um setor essencial, é um setor que gera divisas, é um setor que emprega, é um setor que é pujante no nosso país e, por isso, é importante que todos tenham uma exposição importante de suas carteiras nesse tipo de produto. Nos colocamos aqui à disposição para dar acesso a todos a esse setor, que é um setor importante do Brasil, e mais do que isso. Além disso,
de participar de toda essa cadeia, desse movimento positivo, a gente também trará para vocês retornos consistentes ao risco que será tomado. Eu agradeço de novo a esse time, agradeço aos meus sócios, aos meus parceiros de luta, por tudo que aconteceu até agora, e olhando para frente a gente fica muito entusiasmado com tudo aquilo que vai acontecer no setor agro, mas principalmente no crédito privado, que é onde nós nos destacamos, é onde nós temos expertise, temos uma bagagem de muitos anos que fica à disposição de todos vocês investidores. Muito obrigado e vamos comemorar esse momento. Parabéns, Bruno, parabéns, Arthur, parabéns a todo o time da Axis. E muito legal ouvir o case de empreendedorismo de vocês também. Acho que principalmente uma gestora nascendo no meio da pandemia, né? A gente sabe que não foi fácil para ninguém, ainda mais para os novos investidores, né? Quem estava empreendendo. E a gente sabe, né, que não foi só o Arthur, não foi só o Bruno, então foi todo esse time que vocês bem mencionaram aqui. Então, pessoal, gostaria de chamar todos ao palco do time da Axis para comemorar aí o toque de campainha do AGRX11. Pessoal, por favor, podem subir. Chegar no botão comemora bastante ali. Pessoal, contagem regressiva para comemoração, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1...